De volta com o segundo bloco dos 60 minutos dessa terça-feira. E o agronegócio tem sido um setor da economia que mais cresce no Brasil. Um crescimento que foi acelerado após a pandemia. Em 2021, o setor alcançou a participação de 27,4% do PIB brasileiro, o maior índice em quase 20 anos, percentual que representa mais de 2 trilhões de reais. E esse se tornou um mercado promissor para investimentos, né? Para falar um pouco desse ambiente de investimentos do setor, está aqui nos 60 Minutos Claudinei Frediani, especialista da XP Investimentos e um dos responsáveis pela criação do núcleo XP Agro. Boa noite, Claudinei, bom recebê-lo aqui. Boa noite, pessoal, obrigado pelo convite, agradeço aqui, é um prazer estar falando com vocês. Como é que a pessoa pode olhar o agronegócio como uma forma de investimento? Perfeito, eu acho que o investidor, né, pessoa física, que todos nós, temos que justamente olhar para o setor agro cada vez mais com carinho, né? É um setor que é extremamente pujante, você acabou de passar o dado da nossa participação no mercado do PIB brasileiro. É um setor que justamente, eu gosto de brincar, que passa a crise, vai crise, é um setor extremamente resiliente. Então é justamente um setor que cada vez mais vai ter crescimento, vai representar cada vez mais uma porcentagem do nosso PIB e justamente acho que é um setor que o investidor brasileiro hoje tem cada vez mais possibilidades de investir no mercado do agronegócio. Seja por via de dívida das empresas, compraram justamente a parte da dívida das empresas, seja pelos próprios FIAGROS que saíram recentemente, né? Então, ou seja comprando ações das empresas brasileiras listadas em bolsa do agronegócio. Então justamente hoje eu gosto de falar que o investidor brasileiro ele tem cada vez mais possibilidades de investir no mercado do agronegócio, né? E observando desse ponto de vista que você levantou, passada uma das maiores crises vividas pela humanidade, né, não só financeira, mas da saúde, como foi a pandemia, o mercado do agronegócio foi o que mais cresceu nesse cenário, né? Então isso torna ele, de certa forma, um mercado promissor, mas por outro lado também tem algumas oscilações que podem impactar nesse mercado. O dólar é uma delas, a relação internacional do Brasil com outros países, a questão das commodities, né? Enfim, existe um cenário grande aí de opções que podem fazer com que esse mercado oscile, né? Eu queria que você explicasse esse ponto de vista também. Claro, com certeza. Um dos nossos grandes trabalhos, né? Acho que, primeiro, só falando um pouquinho do núcleo da XP, o núcleo da XP Agro ele é um núcleo justamente voltado para trazer soluções para toda a cadeia, desde a empresa, da grande empresa, até para a empresa menor, até o produtor, né, própria pessoa física, soluções para ele na parte de crédito, gerenciamento de risco, a parte de investimentos, que querendo ou não, é o nosso grande forte, né, nosso core business. Então acho que assim, toda essa oscilação que nós estamos passando nesse momento, existem ferramentas que o produtor precisa conhecer, ferramentas financeiras para trazer maior previsibilidade para a sua margem. Porque o produtor, né, e eu sinto muito orgulho em falar isso, mas também sou produtor ali no Paraná, o produtor ele é extremamente corajoso, porque ele planta sem saber se ele vai colher, porque ele não sabe se vai chover, sem saber ao certo por quanto ele vai vender, e muitas vezes o produtor ele é visto de uma forma ruim, né, pelos outros, pelos terceiros. Ele já é um investidor arrojado. Né? Exatamente, é o mais arrojado. E assim, existem ferramentas no mercado financeiro, né, que é o famoso hedge, que se fala tanto sobre hedge, que o produtor brasileiro ele precisa mais conhecer e ele está buscando cada vez mais esse conhecimento para justamente operações que juntamente com o mercado físico dele, ele tem uma previsibilidade maior em sua margem, né? Para que justamente não fique oscilando muito. Por quê? Porque se eu tenho uma margem que se oscila muito, que num ano ela é muito boa, no outro ano ela é ruim, em anos ela é negativa, o meu balanço ele não fica tão estável, fica mais difícil para eu tomar um crédito, para mim realizar investimentos. Como é que eu vou fazer uma compra de uma propriedade nova se eu não sei a margem, uma margem mais estável, se é um mercado muito volátil? Então justamente esse é um dos nossos grandes trabalhos, que é justamente trazer essa parte de educação para o produtor, para as empresas, mostrar que justamente o mercado financeiro ele também pode auxiliar nessa frente para que se tenha previsibilidade. Acho que essa é a palavra mais importante que nós temos que buscar no mercado do agronegócio, previsibilidade. Então acho que esse é um ponto que acaba ali sendo muito relevante e importante. Eu gosto sempre de bater bastante nessa tecla da previsibilidade, porque acho que até fazendo um pouco de meia-culpa, o mercado financeiro por muito tempo ele se afastou um pouco do mercado agro, né? Justamente entrar dentro das fazendas, das propriedades, entender realmente ali a realidade,
e por conta disso o produtor muitas vezes ele se retraiu. Mas agora estamos vendo cada vez mais produtores buscando informações, o mercado está realmente sedento por essas informações, seja na parte de crédito, com os fiagros realmente que estão cada vez mais crescendo, seja propriamente na parte de hedge. Então justamente um dos nossos grandes trabalhos dentro do núcleo da XP é isso, prover educação, informação, o que eu posso agregar no negócio do produtor, o que eu posso agregar no negócio da empresa, de toda a cadeia agro, porque querendo ou não, a XP hoje é um dos principais players no mercado agro, é o mercado de crédito, no mercado de dívida das empresas. Quando uma empresa, uma JBS, quer fazer uma captação, entre outros nomes, a XP já é líder desse mercado, né? Nós temos muito orgulho de temos uma presença muito forte nesse mercado desde 2013, trouxemos empresas desde uma primeira emissão até um IPO na Bolsa. Então assim, realmente cada vez mais estamos trazendo essas mesmas características, essas mesmas informações para a cadeia como um todo, para o produtor pessoa física, porque da nossa grande missão na XP é justamente isso, democratizar o mercado, né? Trazer a mesma inteligência que uma grande empresa tem para um produtor na ponta final. Então acho que esse é um dos nossos grandes trabalhos. Como é que o produtor pode usar todas essas ferramentas para manter essa margem de lucro mais estável, como você falou? Perfeito. Existem diversas ferramentas financeiras que eu posso utilizar. Você comentou muito bem sobre o dólar, volatilidade muito grande. O dólar veio de 5,40 para 4,94. Isso impacta diretamente, por exemplo, no preço da soja do produtor, né? Lembrando que a nossa soja ela é dolarizada. Então o produtor ele tem ferramentas que ele pode utilizar no mercado financeiro para, por exemplo, se travar um dólar, se proteger um dólar contra queda, se proteger uma queda da própria saca de soja, que juntamente com o físico dele, porque eu gosto sempre de bater nessa tecla, se o produtor ele só tem o mercado físico, ele está especulando. Porque ele vai vender quando o preço estiver atrativo, ele vai segurar, como por exemplo agora muitos produtores estão segurando porque eles entendem que o preço não está atrativo. Só que se eu tenho um mercado financeiro junto com o mercado físico, aí sim eu posso formar uma política de hedge. Porque toda essa queda do dólar, por exemplo, poderia ter sido absorvida justamente utilizando ferramentas financeiras. Na questão de financiamentos também, até de investimento do lucro que o produtor tem, a XP também auxilia nesse cenário? Com certeza. Eu acho que primeiro falando um pouquinho do crédito, assunto que o produtor gosta de ouvir bastante, e depois um pouquinho sobre investimentos. Sobre o crédito, como eu comentei, a XP é extremamente relevante na parte de mercado de capitais. Já falei um pouquinho da parte da dívida das empresas, mas queria falar um pouquinho aqui sobre a parte dos fiagros, né, que foi uma medida assim que eu acho que é excepcional, que permite que o produtor, na sua própria pessoa física, se capte recursos no mercado de capitais, né? Ele possibilita justamente esse acesso que antes ele era extremamente restrito. Então, o crédito subsidiado no nosso país, nós sabemos que ele é importante, mas ele não é. Se eu for pegar o crédito subsidiado frente ao crédito total demandado pelo mercado agro, ele é muito pouco. Então, justamente, essa frente do mercado de capitais foi um excelente avanço que foi aprovado recentemente pelo Congresso e que a XP também é o principal player nesse mercado hoje, né? Onde justamente o próprio produtor ele consegue captar um recurso muitas vezes maior do que ele teria o ticket nos bancos para se comprar uma propriedade, para se fazer um investimento, construção de um novo silo. Então acho que assim, essa é uma ferramenta fantástica que faz muito sentido o produtor nos acessar os nossos assessores, né, que estão aqui espalhados pelo Brasil inteiro, com uma presença muito forte aqui no Tocantins. Tenho muito orgulho do trabalho que eles estão fazendo aqui, para justamente entender quais são as possibilidades que ele tem, né, justamente entender um pouquinho sobre essa frente do fiagro. E sobre a parte de investimentos, né, que foi o segundo ponto, aí eu gosto de brincar que é a nossa de casa, né? Justamente a XP Investimentos, somos a maior corretora da América Latina. Justamente o nosso trabalho é entender o fluxo do produtor, entender a realidade dele e auxiliá-lo para aplicar o recurso dele da melhor maneira possível. Sempre colocando o que o produtor precisa na frente, qual que é a realidade dele, qual a necessidade, né? E aí realmente fazemos um trabalho muito completo nessa frente. A parte de investimentos, com certeza, eu me orgulho de dizer que temos os melhores e os mais preparados assessores de todo o país. Olhando pelo lado do investidor, quais são os conselhos básicos que você daria na hora da escolha de investimentos nessa questão das empresas com capital aberto na Bolsa do agro? Perfeito. Eu acho que o primeiro passo é sempre entender o que a empresa faz, entender o balanço, entender os números. E aí eu gosto de falar também que a XP tem um research extremamente completo que cobre essas empresas, que cobre muitas vezes, faz análise de crédito dessas empresas para eu entender o que eu estou comprando, qual é o balanço da empresa, quão saudável ela é.
dos IPOs do mercado agro que tiveram, a XP participou de basicamente todos, fomos coordenadores líderes na grande maioria também. Então realmente é um mercado que nós entendemos muito, e acessar essa parte do nosso time de research, né, que é quem faz a pesquisa, as recomendações, acaba sendo muito relevante. Temos ali no nosso portal, de forma gratuita para os nossos clientes, né, acessar esses relatórios, entenderem justamente os números que estão por trás, qual que é a nossa recomendação, entender, por exemplo, agora estão saindo os balanços, né? Hoje eu acabei de receber aqui a análise do nosso time de research, alguns balanços das empresas agro. O investidor ele pode ali simplesmente ler e entender para ele, ok, nossa, foi um resultado bom, acho que as perspectivas futuras são interessantes, é um setor bom, um setor pujante, acredito que faça sentido para o meu portfólio, sempre junto com o seu assessor para entender o meu perfil de risco, ele eu aceito um risco de investir no mercado de ações, o meu risco ele é um pouco menor, uma renda fixa, então sempre fazer esse trabalho junto com o assessor para se fazer uma alocação correta. Mas acho que o primeiro passo é sempre esse, educacional. Acho que esse é o ponto mais importante. Realmente entender no que eu estou investindo. Eu estou investindo numa renda fixa, num CRA. Perfeito. Quais são as características desse CRA? Quem é a empresa por trás? Qual é o rating? Quais são os números? Quais são os balanços? Quais são as perspectivas? E só depois eu fazer o investimento. Não simplesmente olhar uma taxa, que muitas vezes pode parecer uma taxa atrativa, vou lá e apliquei. Mas não entendi quais eram os riscos por trás, né? Mesmo caso de eu comprar uma ação. Eu gosto de falar que comprar uma ação, você tem que sempre pensar que está comprando um pedaço do negócio. Você precisa entender quem são os negócios, quem são as pessoas por trás. E aí eu bato na tecla novamente que o nosso time de research faz um trabalho fantástico produzindo esses conteúdos. Diante dessas variáveis que existem no mercado do agro, é seguro investir? Dá para se dizer que é seguro investir em empresas do agro? Eu bato de novo na tecla de é importante primeiro entender qual o seu perfil de risco, né? Se o meu perfil de risco é um perfil que eu aceito uma carteira mais agressiva, com ações, justamente montando posições, eu gosto de dizer que o setor do agro é um setor que ele não pode deixar de estar na sua carteira. Porque ele é um setor, dentro do nosso país, extremamente resiliente, é um setor que eu consigo diversificar dentro do próprio setor, eu consigo pegar uma empresa exportadora de proteína, eu consigo pegar uma empresa na parte de grãos, então assim, é realmente um setor que ele acaba compondo muito bem o portfólio. Na parte da dívida também, muito atrativo, porque existem os famosos CRAs, que são aquela dívida que é isenta de imposto de renda, então realmente acaba sendo atrativo para o investidor. Eu particularmente não conheço um investidor que gosta de pagar imposto de renda, então são alternativas interessantes. A parte dos fundos imobiliários do agronegócio também é interessante, que pagam ali seu dividendo mensal, mas eu acho que o primeiro ponto é sempre o investidor se autoconhecer. Qual é o meu perfil de risco? Muito investidor, ele não faz esse primeiro passo importante, de quanto que eu aguento de risco. E a partir desse momento, aí entra um trabalho muito importante junto com o assessor de montar justamente um portfólio, e acho que todos aqui que estão nos ouvindo, a nossa grande audiência, pode ter certeza que os assessores da XP estão totalmente preparados para entender o teu perfil, entender a tua necessidade e montar junto um portfólio que faça bastante sentido para o investidor brasileiro. Claudinei, muito obrigado pela entrevista. Tem um evento, ele vai participar também de um evento agora, no dia 21 e 22. Fala um pouquinho desse evento pra gente, Com Claudinei, certeza. Pra gente finalizar. Com certeza, tô bem animado, tá, pessoal? Primeira vez que tô aqui no estado, tô gostando bastante. Sou do Paraná, na verdade. Tô quase pensando em mudar pra cá, tô realmente apaixonado. Mas vamos estar ali já agora sexta e no sábado no Agro 360, que vai ser realizado. Realmente bastante animados, os palestrantes são excelentes, vamos estar ali presencialmente, nossos assessores também vão estar ali, então convido todos a participarem, conhecerem ali nossos stands, conversaram com os nossos assessores, eu estarei ali presente também para tirar qualquer eventual dúvida do pessoal sobre o mercado agro, sobre eventualmente quais são essas operações, entrar um pouquinho mais a fundo. Estou bem animado com o evento, convido todos a participarem. Falamos aí com Claudinei Frediani, especialista da XP Investimentos e um dos responsáveis pela criação do Núcleo XP Agro. Mais uma vez, Claudinei, muito obrigado pela entrevista.